Olá, boa noite. É uma alegria muito grande participar da 13ª Semana Espírita da Casa Espírita União e Fraternidade de São João do Triunfo. Que alegria! Um evento que já vem há 13 anos beneficiando a comunidade espírita da região de São João e da Terceira URI como um todo. E nós repetimos, muito felizes de participar desse evento, né, promovido pela CELF. Nós trouxemos em atendimento a proposta da semana, a temática da família, e nós compartilharemos algumas telas e faremos alguns comentários sobre algumas leituras escolhidas para que nós tratemos dessa temática tão importante. Aliás, muito bem escolhida, num período em que as famílias estão reunidas em casa, como habitualmente não acontece, e isso tem gerado algumas questões, algumas positivas, outras nem tanto, porque não é comum as pessoas ficarem meses a fio reunidas, né, convivendo de maneira mais intensa, se conhecendo mais profundamente, o que é muito importante, mas ao mesmo tempo isso tudo tem gerado, sim, algumas questões que esperamos tratemos hoje para a nossa compreensão e para que a gente imagine ou tenha certeza de o porquê isso acontece, de por que algumas dificuldades aparecem, de porque muitas vezes o parente difícil ele se mostra um pouco mais difícil, um pouco mais delicado o trato para com ele. Enfim, nós esperamos que possamos colaborar, sim, com o que nós escolhemos, material bastante profundo, adequado para falar da temática família. Nós pedimos a Deus para que abençoe toda a família da Self. Abençoe o seu presidente, os seus trabalhadores, a sua direção, os companheiros tão queridos que nós temos uma saudade imensa, mas temos a certeza absoluta que ano que vem nós aí estaremos e abraçaremos a todos vocês. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma tela para que nós introduzamos ao tema e façamos de maneira mais pontual as nossas observações. Aqui está a nossa homenagem à 13ª Semana Espírita da Casa Espírita, União e Fraternidade. Pois bem, meus amigos, nós utilizaremos na noite de hoje esse conjunto de obras que nós selecionamos e que trazem informações de grande utilidade para tratar da família como alicerce social e a doutrina espírita. Vocês veem à esquerda da tela o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral. É uma obra não espírita, mas que reúne informações, histórias, contos muito interessantes, de uma utilidade muito grande, especialmente para quem tem criança, jovem em casa. Então, a primeira obra que nós trataremos é justamente o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral. Nós também utilizaremos nessa nossa fala de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, uma obra fundamental, uma das obras básicas, a terceira da codificação, para nosso enriquecimento, para o nosso crescimento. Utilizaremos também a primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, também com informações de grande utilidade, muito oportunas. E também nos utilizaremos de A Gênese, de Allan Kardec também, e O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec. São essas obras, ficou somente o Livro dos Médiuns de fora dessa pesquisa, porque a temática família em O Livro dos Médiuns, apesar de ter uma grande utilidade, não se encaixou exatamente na proposta desse trabalho de hoje. Pois muito bem, como nós falamos de O Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, nessa obra tem uma lição muito interessante, muito significativa, quando se trata de família, chamado Lugar da Fraternidade. É uma lenda judaica que diz que nos tempos de Salomão, dois irmãos ceifavam trigo nos campos de Sião. Sião é o nome poético para Israel. E esses dois irmãos fizeram sua colheita do seu trigo, colocaram nos seus celeiros,
E a noite chegou, os celeiros abarrotados, o trigo, o campo ficou limpo, eles fizeram a colheita. Quando a noite chegou, somente a lua brilhava, aquela bem fraquinha no céu, e o irmão mais novo pensou assim: o meu irmão, ou desculpe, o irmão mais velho pensou assim: o meu irmão mais novo tem 7 filhos. Com tantas bocas para criar, eu vou ajudar o meu irmão, pensou. Foi até o seu celeiro, juntou uma grande braçada de trigo e levou até o celeiro do irmão mais novo, depositou lá o seu trigo. Quando ele mal voltou para casa, o irmão mais novo pensou assim: puxa, meu irmão mais velho é sozinho. Eu vou compartilhar com ele um pouco do meu trigo para ajudá-lo. Afinal de contas, ele, solitário como é, com certeza vai fazer um grande bem para ele. E o irmão mais novo foi lá, juntou uma grande braçada do seu trigo e levou até o celeiro do irmão mais velho. Quando amanheceu o dia, os dois foram para os seus celeiros e se espantaram de ver ali que a quantidade de trigo estava igual. Não tinha diferença na quantidade de trigo, e não ficaram pensando: o que será que aconteceu? Passou o dia, a noite voltou e de novo a mesma cena. O irmão mais velho pensando: vou ajudar o meu irmão mais novo, tem 7 bocas para criar, e juntou uma braçada do seu trigo, levou até o celeiro do irmão mais novo. Assim que ele se recolheu, o irmão mais novo pensou a mesma coisa. Meu irmão mais velho é sozinho, preciso ajudá-lo. Juntou uma grande braçada do seu trigo e foi até o celeiro do irmão mais velho. O que aconteceu, você já imagina. Amanheceu o dia de novo, os dois olharam para os seus montes de trigo, estava do mesmo tamanho, ninguém conseguia entender, até agora eles não tinham conseguido entender o que estava acontecendo. Na terceira noite aconteceu. De novo o irmão mais velho, quando juntou a sua braçada de trigo, no mesmo horário, o irmão mais novo fez a mesma coisa. Juntou também sua braçada de trigo, e enquanto os dois se dirigiam um para o celeiro do outro, eles se encontraram no meio do caminho, cada um com a sua braçada de trigo levando para o celeiro do outro. Aí eles compreenderam o que tinha acontecido. O amor entre esses dois irmãos era tão grande que eles lançaram aquele trigo no chão, se abraçaram e choraram longamente, agradecendo a Deus pela bênção do amor que os unia. Diz a lenda que quando Salomão soube dessa história, ele mandou construir naquele local o templo de Israel, o templo de Jerusalém. Eu começo assim essa fala de hoje, meus amigos, para que nós falemos a respeito da família, da importância da família, desse carinho, desse amor, dessa. É difícil até achar uma palavra para definir o sentimento que deve reunir as pessoas numa mesma família. Por isso colocamos ali uma necessidade ancestral. Deus, quando criou a família, ele o fez justamente para que nós crescêssemos e para que nós fôssemos tão felizes quanto possível desde já, desde aqui dessa existência aqui na Terra, ou dessas várias existências aqui na Terra. Nós trataremos disso também a respeito da multiplicidade das idas e vindas pelo processo natural da reencarnação. No livro dos Espíritos, meus amigos, para que nós aprofundemos o tema, nós voltaremos com mais uma história belíssima também ao final dessa palestra. No livro dos Espíritos, na questão número 53, Allan Kardec fez essa pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Nós estamos falando de ancestralidade, por isso essa questão está bem associada com essa ideia da família, com essa necessidade da família desde o surgimento do homem aqui na Terra. A essa questão, se o homem surgiu em muitos pontos do globo, os benfeitores espirituais responderam sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Informação importantíssima. O homem surgiu em diversos pontos do planeta. Aí é tudo nós sabemos que as diferenças climáticas, enfim, culturais e tudo mais, fez com que as diversas comunidades fossem diversas, diferentes entre si. E eles continuaram dizendo: depois
dispersando-se os homens por climas diversos, como falamos, e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Aí nós temos essa maravilha, essa riqueza pelo planeta hoje, da multiplicidade das raças, né, que nós temos espalhadas pelo planeta. Nós trouxemos essa questão por causa do desdobramento dessa pergunta de Allan Kardec. Essas diferenças constituem espécies distintas, Allan Kardec perguntou. Ou seja, já que não são iguais, já que não surgiram no único momento, no mesmo lugar, Kardec perguntou se seriam espécies distintas de pessoas, de comunidades. E a resposta é aquela que nós já imaginamos, né? Certamente que não. Todos são da mesma família. E eles completam: porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? É só essa questão 53A, meus amigos, já dá uma lição muito profunda a respeito das nossas igualdades e não das nossas desigualdades. Por mais que sejamos de pele, a cor da pele é diferente, o olhinho puxado ou não, enfim, as nossas estaturas, seja o que for, nós somos iguais. Somos todos partícipes de uma família só, de uma mesma família, a família humana. Não somos espécies e raças diferentes. Somos todos seres humanos, todos somos iguais. Temos a mesma origem divina, somos filhos do mesmo Pai. Portanto, aqui já seria uma lição suficiente para que nós divagássemos por muito tempo para justificar o porquê da não aceitação, sim, da não aceitação das diferenças ou das discriminações que nós vemos com tanta força hoje, infelizmente. De maneira muito dolorosa, muito triste, nós vemos isso pelo mundo hoje. Na questão 775 da mesma obra, Allan Kardec perguntou qual seria para a sociedade, né, se nós relaxássemos os laços de família. Qual seria? O que aconteceria se isso acontecesse com a nossa sociedade? E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Por recrudescência do egoísmo, nós entendemos o que está no dicionário: renovação, recrudescência, aumento com maior intensidade, ou seja, se houvesse o relaxamento dos laços de família, aumentaria muito o egoísmo, seria, aliás, uma demonstração primeira de muito egoísmo, em grande intensidade. No campo da medicina, isso é tão danoso, o egoísmo é uma questão tão prejudicial, tão triste, eu diria, que no campo da medicina é catalogada como doença, como enfermidade, ou pode ser catalogada como tal. Seria, no campo da medicina, o reaparecimento mais intenso dos sintomas de uma doença, das consequências de uma epidemia após uma interrupção temporária. Ainda no campo da medicina, estado do que é recrudescente, que se agrava, que aumenta. Ou seja, se as famílias deixassem de existir, o que começaria ou imperaria, que infelizmente impera muito hoje, é o egoísmo puro. Essa dureza de coração, essa enfermidade moral, que aliás junto né, com outras demonstrações que nós temos aqui, né, na Terra, seria realmente uma chaga social terrível, terrível, muito difícil de ser suportada. Pois muito bem, meus amigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, nós encontramos, no item 2, Moisés. E Moisés, Allan Kardec, fez questão de trazer o decálogo, os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, o quarto mandamento é muito interessante e tem uma relação muito estreita com a nossa fala de hoje, porque trata justamente da família. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o mandamento de Deus, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui nós temos que fazer uma breve observação a respeito de viver longo tempo na
terra em que o Senhor vosso Deus o que Deus nos dará. Para o povo daquela época era necessário usar essa expressão, viver numa terra. Mas nós sabemos aqui que se trata da vida no plano espiritual. O respeito ao pai, a honra ao pai e à mãe nos garantirão, por ser um dever, uma resposta positiva, que é a garantia da nossa vida no plano espiritual, com a consciência tranquila pelo cumprimento de um dever, eu digo, de uma obrigação, que é a honra ao nosso pai e à nossa mãe. A todos aqueles com os quais convivemos por extensão, os nossos familiares de uma forma geral. É tão importante esse preceito, esse quarto mandamento, que Allan Kardec trouxe no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é por outra razão. Não deixa de ser um desdobramento desse preceito divino no quarto mandamento. E todo o capítulo vai falar a respeito da honra ao pai e à mãe. Lá nós encontramos, não vamos falar de todos eles, que é bastante extenso, mas sugerimos a leitura da piedade filial, por exemplo. Os filhos na obrigação de cuidar dos pais, especialmente quando eles chegam na idade madura, na velhice ou na incapacidade de manterem-se por si mesmos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para falar a respeito de um momento na vida de Jesus, em que ele estava junto com os seus discípulos, e chegaram pessoas dizendo, aliás, um dos próprios discípulos disseram, mestre, está aí fora sua mãe e seus irmãos. Né? E o Cristo teria respondido, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu pai, minha mãe, meu irmão, ele diz. Né? Ou seja, Jesus se referia, depois Allan Kardec vai fazendo seus comentários, que não estava fazendo uma recusa ao fato ao grau de parentesco que tinha com seus irmãos, especialmente com sua mãe, mas estava se referindo sim àqueles que fazem a vontade de Deus no sentido de uma família espiritual. Jesus foi além para dar uma lição do parentesco que nós habitualmente temos com os nossos consanguíneos, falando a respeito de um parentesco espiritual. Por isso ele disse, aqueles que estão junto de mim aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meu pai, minha mãe, meus irmãos. Com isso, Jesus não está dizendo que não tinha o carinho, a devoção pela mãe, muito pelo contrário. A lição deixa muito bem claro isso. Ele cuidou sempre muito bem da mãe, recomendou inclusive para João para que cuidasse dela, nós sabemos toda a história, não é verdade? Mas fica até um pouco estranho se nós lermos somente a letra, não pegarmos a ideia, a profundidade da ideia traduzida em quem é minha mãe e quem são meus irmãos. A parentela corporal e a parentela espiritual também é contemplada por esse capítulo 14, quando Allan Kardec e os espíritos vão falar a respeito do grau de parentesco que nós temos aqui na Terra e da permanência desse parentesco, desse grau de parentesco, dessa, dessa aproximação, desse amor fraterno que existe quando nós deixamos a Terra e continuamos, sim, sendo os nossos parentes. Por mais que tenhamos vivido pouco tempo aqui na Terra, os laços de afinidade que se formam no espaço são magníficos, estreitados aqui pela reencarnação. Nas instruções dos Espíritos, há uma mensagem falando a respeito da ingratidão dos filhos e dos laços de família, explicando por que muitas vezes alguns filhos são as chamadas ovelhas negras e que não correspondem às expectativas dos pais, geralmente, ou muitas vezes, são duros, são inconsequentes, parecem que não são da família. Aí os benfeitores vêm explicando que se trata ou de débitos do passado, de espíritos que precisam retornar para reajustarem-se com outras pessoas que estão aqui na Terra, ou com outros espíritos com os quais entraram e criaram algum tipo de dificuldade, e que isso justificaria, ou justifica melhor, né, alguns entraves, algumas dificuldades com aqueles espíritos que não, de fato, não é que não façam parte da família, mas são aqueles com os quais algumas dívidas permaneceram no tempo e no espaço, e que a reencarnação é uma grande oportunidade para esse reajustamento. É essa a explicação que nós encontramos
nasce a ingratidão dos pais, ou ingratidão dos filhos, melhor, e os laços de família. Em outro momento, no capítulo 4, agora retornando para o capítulo 4, com relação à reencarnação que nós falamos agora há pouco, nos itens 18 a 23, justamente falando a respeito dessa diferença ou dificuldade de relacionamento pai e filho, onde a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Esse é um comentário feito a respeito ou para aqueles que pensam, que acham que o fato de nós sermos seres que reencarnamos, os espíritos depois cada um vão para o seu lado e não se interessam mais um pelo outro. Muito pelo contrário. O fato de virmos e uma vez e outra vez e outra vez, ou seguidamente, ou quantas vezes forem necessárias, faz com que esses laços sejam fortalecidos. Porque nós vamos criando e fortalecendo laços familiares, e se nós tivéssemos uma única existência, aí sim haveria o rompimento desses laços. Porque não chegaríamos a constituir a verdadeira família. Não chegaríamos a ter uma afeição, um apego, não é? Se nós nascêssemos justamente no momento em que o corpo é formado, e depois, a partir dali, não existe mais nada, enfim, né? E nós sabemos que não é assim. Então, a reencarnação fortalece, sim, os laços de família, para que todos nós tenhamos a certeza absoluta de que aqueles que estão conosco agora, nesse exato instante, nós dividimos a nossa casa, o nosso lar, por quem nós nutrimos grande afeição, são sim criaturas que já conviveram conosco no passado, e daí a explicação dessa ligação, dessa afetividade, desse amor, desde o nascimento. Quando o pequenino nasce, já é disparado, digamos assim, esse sentimento, porque ele já existia no passado. E ele vai ser fortalecido à medida que o ser vai convivendo, evoluindo e vivendo em família. No céu e inferno, na primeira parte, né, capítulo 3º, o céu, nós temos também informações bem interessantes a respeito da família. Já que estamos falando aqui de uma vida e uma família espiritual, para fechar tudo que falamos até agora, de certa forma, vai fechar da seguinte forma. Os espíritos felizes, vejo que estou falando aqui de espírito, ou seja, das famílias espirituais, atraindo-se pelas similitudes de ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas no espaço, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Aqui nós podemos ter uma ideia das alegrias que experimentam os espíritos felizes reunidos em família. E acontece um fato muito interessante quando esses grandes agrupamentos de famílias espirituais se juntam, acontece isso aqui, ó. Os membros deste agrupamento de espíritos felizes, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de prestarem contas ou de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. O que nós estamos dizendo aqui, que a informação que nos chega, é que desse agrupamento alguns se afastam para, por exemplo, reencarnarem, virem à Terra, trazerem informação, colaborarem com seu aperfeiçoamento, com seu crescimento, com as suas experiências. E tanto isso é verdade, que na segunda parte desse mesmo livro, capítulo 2, que são os exemplos, nós encontramos uma dessas circunstâncias. Muito interessante, sugerimos que vocês leiam, a história que eu vou contar talvez fique faltando um detalhe ou outro, mas nós vamos referir ao espírito Victor Le Boufflé. Victor Le Boufflé, ou Le Boufflé, se for no francês. Esse espírito acontece um fato muito interessante. E com uns 20 anos de idade, um pouco mais de 20 anos, um jovem ainda, ele era uma espécie de estivador num porto. E tinha sua mãezinha, bastante debilitada. E ele, ao contrário de todos os outros trabalhadores no porto, trabalhadores braçais, aqueles que saíam do trabalho braçal, imagine do século XVII, XVIII, por aí, né? Imagine para onde que eles iam depois de um dia intenso de trabalho. Esse não. Era um jovem
repito, 20, em torno dos 20 anos de idade. Todo o dinheiro que ele conseguia, que ele recolhia no seu trabalho, ele se dedicava à mãe, cuidava da mãe com um carinho muito grande, a ponto de um dia, um belo dia, para ser mais exato, uma noite, quando ele foi se recolher, ele pediu para que a mãe fosse se recolher antes. "Mãe, você se recolha, que eu também vou me recolher". Cada um foi para o seu aposento, e a mãe teve um pressentimento, um sonho, na verdade. Ela viu, numa noite muito escura, uma luz que brilhou. Brilhou uma luz, e essa luz foi se aproximando, ficou tão forte que inundou o seu aposento, ficou totalmente iluminado. E o autor, o causador dessa luz toda era o próprio filho, Victor. Quando a mãe viu essa cena, ela já imaginou o que ia acontecer, e de fato aconteceu. Não tardou muito, o seu filho foi encontrado morto, e a mãe, evidentemente, fez essa associação do espírito, desse brilho do espírito que apareceu para ela, com a sua alma elevada se desprendendo do corpo. Isso chegou ao conhecimento das sociedades espíritas da época, que, para instrução, evidentemente, sob o objetivo das evocações, evocou esse espírito de Victor Le Boufflers. O espírito veio, se comunicou espontaneamente, ou seja, praticamente não foi necessária a evocação, e narrou toda essa história que eu acabei de contar para vocês. Ele disse que sim, que veio aqui um caso, geralmente vêm as mães cuidar dos filhos, aqui foi um fato contrário, ou pelo menos adverso. O filho, um espírito muito evoluído, veio, encarnou, reencarnou para cuidar do espírito da mãe. Fazia tudo o que era necessário, despendia todos os esforços, né? Não se deu ao vício como os outros colegas se davam ao vício. Todo o dinheiro que ele gastava, que ele ganhava, ele utilizava esse dinheiro para em benefício da própria mãe. E quando ele viu o momento que a sua tarefa estava concluída, ele se despediu, deixando a mãe numa condição favorável, numa condição segura, numa condição de assistida. Então olha que interessante, os laços de família, como nós falamos agora há pouco na leitura anterior, dos espíritos para conosco, a relação que se estabeleceu, relação de parentesco espiritual, de cuidado, de zelo, de carinho, para com um daqueles irmãos do ciclo, né, daquele grupo de espíritos, no caso a mãe, quando encarnou, e quando o filho vem como espírito puro, espírito elevado pelo menos, né, não, desculpe, não puro, mas um espírito elevado, veio cuidar da mãe, encarnou para cuidar da mãe. E deixa essa mensagem belíssima, um espírito feliz, né, que deixou esse registro dessa simpatia, desse devotamento, desse cuidado para com um dos integrantes da sua equipe espiritual, no caso a mãe reencarnada. No capítulo 6 de A Gênese, Uranografia Geral, tem uma informação interessante que, se não me engano, está em outras obras da codificação também. Mas nós pensamos aqui que já que nós queremos privilegiar todas as obras de Kardec, em A Gênese encontramos a respeito também de uma família, não numa família, está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa informação também. Não uma família somente uma família encarnada, uma família aqui na Terra, mas a dimensão da família que extrapola os limites quase da nossa imaginação. Olha que informação interessante. Uma mesma família humana, uma família humana, foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Com isso, meus amigos, Kardec está nos ensinando que nós temos parentes em outras esferas, em outros mundos, em outras dimensões. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, nossos irmãos em humanidade, não são por seres desconhecidos uns dos outros, de um planeta para outro planeta, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo as suas funções de vida e suas mútuas simpatias.
Com isso, estamos compreendendo facilmente, pelo ensinamento espírita, que nós temos parentes em diversas regiões do espaço, dos diversos mundos habitados, porque praticamente todos eles são habitados, de uma forma ou de outra. E continua dizendo a informação: é a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Quando nós estivermos a ponto de merecermos habitar outros mundos, nós vamos passar por essa experiência. Nós iremos para planetas onde nós reencontraremos nossas afeições, aqueles espíritos que nós não imaginávamos que poderíamos revê-los ou vê-los novamente. Vai ser uma grande festa da família espiritual em mundos espalhados sem conta pelo universo sem fim, por Deus. A grande família espiritual, a grande família universal. Isso é maravilhoso. Pois muito bem, meus amigos. Como é que nós podemos fazer para mantermos essa unidade, esse sentimento, essas afeições de familiares? Aqui tem uma sugestão: a realização do Evangelho no lar. Quando nós nos reunimos, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, abrimos o Evangelho de Jesus, fazemos a oração, pedimos para que as crianças façam uma leitura ou contem uma história, ou nós fazemos a leitura para elas, para deixar o ambiente mais próximo da compreensão. Aliás, sugerimos uma obra muito interessante, ah, e para o resto da vida, chama-se o livro. O autor é Wallace Leal Rodrigues. É muito interessante, tem várias histórias, como aquele livro que nós mencionamos agora há pouco também, né? É o Livro das Virtudes, o Compasso Moral. Aliás, tem uma edição especial de O Livro das Virtudes para crianças, especialmente para crianças, com várias gravuras, enfim, muito interessante também. Mas fica aqui a recomendação primeira de Wallace Leal Rodrigues e para o resto da vida. Ou seja, o convite é para que nós reunamos e a gente traga as crianças, especialmente as crianças, para desde cedo tomarem contato com o Evangelho de Jesus, porque família que ora unida permanece unida. Meus amigos, é de grande importância, já que o tema é a família, que nós façamos e introduzamos essa prática, que as casas espíritas continuem fazendo essa campanha permanente. Vocês veem à esquerda ali, o Evangelho no Lar e no Coração, uma luz presente em sua vida, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Consequentemente, de todas as federativas e de todas as uniões regionais espíritas e, consequentemente, também de todos os centros espíritas. Repetimos, é uma campanha permanente, a campanha do Evangelho no Lar, para que nós não esqueçamos, não deixemos apagar essa chama que é acesa no coração de todos nós, em nome de Jesus, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa felicidade enquanto família. Para que nós encaminhemos para o nosso final, nós lembramos de uma outra lição belíssima, também da obra O Livro das Virtudes 2, uma segunda obra, ou melhor, a segunda lição, para que nós fechemos a nossa fala de hoje. O nome da lição é Joias de Cornélia. É uma lenda romana, aqui não é uma lenda judaica, é uma lenda romana, que diz que Cornélia tinha dois filhos, os filhos Graco, da família Graco, e era uma mulher muito decente. Cuidava dos seus filhos com muito carinho. E um dia, Cornélia receberia em sua casa, chamou os dois pequenos, porque naquele dia especial ela receberia uma amiga muito rica, que viria mostrar para a família as suas joias, a sua riqueza. Os dois pequenos foram trazidos por Cornélia e a moça jovem já logo em seguida chegou para fazer essa visita a Cornélia e começou a mostrar as suas joias. Os braceletes cheios de, 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 de anéis e braceletes, enfim,
todo colorido, todo brilhante, lindo. O cabelo com fios também prateados, dourados, enfim. Joias, muitas joias. E pediu para que um serviçal trouxesse numa caixa com mais rubis, rubis da cor do sangue, eh, pérolas, peças de uma preciosidade incalculável. E enquanto aquela moça mostrava as joias para Cornélia, os dois meninos entreolhavam-se e pensavam: puxa vida, mas seria tão bom se minha mãe tivesse essas joias todas, ela ficaria tão feliz se tivesse essas joias. E a moça rica diz assim: onde estão as tuas joias, Cornélia? Você não tem joias? Quase debochando de Cornélia. E Cornélia diz assim: eu tenho joias. E elas são muito mais preciosas do que as tuas joias. Aí a moça, com um ar assim, quase de deboche, um sorriso no canto da boca, diz: e onde estão as tuas joias, afinal? Cornélia traz os dois filhos dos irmãos Graco para junto de si, abraça aqueles dois, os seus bracinhos no pescoço e diz assim: aqui estão as minhas joias. E pode ter certeza, elas valem muito mais do que as tuas joias. Meus amigos, diz essa lenda romana, que quando depois viraram dois grandes estadistas, os irmãos Graco, e quando as estátuas, enfim, as homenagens eram feitas em forma de arte durante o seu governo, eles teriam mandado, sim, lapidar ou construir uma obra de arte, dizendo: aqui está Cornélia, a mãe dos Graco. Uma forma de render a sua homenagem à sua mãe, pela formação que tiveram, pela criação que tiveram, pelo amor que reinava na casa da família Graco. Graças a Cornélia, a mãe. Assim, meus amigos, nós convidamos a todos para que meditem, para que meditemos a respeito dessas lições todas, a respeito desse pensamento, a respeito dessas ideias, a respeito das mensagens que a codificação nos traz quando contempla a família, quando fala da família. É muito importante que nesse período de pandemia nós tenhamos a certeza absoluta de que as dificuldades que encontramos no trato com os familiares não são obra do acaso. É uma oportunidade muito grande para que nós nos aproximemos, para que nós evitemos, inclusive, os contatos artificiais, né? Muito comuns nesse período, de um parente falar com outro parente usando as tecnologias e não falando diretamente, olhando no olho, fazer com que a interação aconteça, fazer com que o relacionamento fique cada vez mais humano, mais humanizado e menos artificial, como tem acontecido tão frequentemente nesses dias de pandemia. Está aí surgindo uma nova era, uma nova época, um novo período, uma nova fase da civilização humana. Agora não é mais regional, agora ela é internacional, ela é global. E quando passar essa tempestade, lá já está quase no fim, já percebemos isso facilmente, que nós tenhamos uma família de novo reestruturada. Que a nossa família esteja de volta, porque ela, por um período muito grande, ela foi separada pela busca incessante e inconsequente de bens materiais, com muito tempo despendido em questões que vão durar muito pouco, em conquistas de ordem passageira, enfim, em detrimento de uma construção, por isso trouxemos ali e demos o nome de uma necessidade ancestral, sim, de uma necessidade ancestral que foi deixada de lado. Foi colocada em segundo plano para que nós conquistássemos coisas ao invés de conquistarmos pessoas. Por isso essa semana espírita, essa 13ª semana espírita da nossa casa Espírito União e Fraternidade é tão importante para a nossa reflexão. Que nós pensemos nisso e que nós imaginemos um mundo novo onde nós estaremos ligados cada vez mais próximos, mais unidos, mais
fraternos na nossa família. Não importa como se constitua a nossa família. O que importa é que ela esteja unida, que ela esteja com o pensamento voltado para o que é verdadeiro, para o que é durável, para o que é divino, porque a família é uma construção divina, como nós mostramos em várias oportunidades nessa palestra. Nós encerramos a nossa fala por aqui, agradecendo a oportunidade sem igual, em nome da presidência da casa, ao Mauro e os seus trabalhadores, e pedindo a Deus, a Jesus, para que abençoe todas as famílias da nossa cidade tão querida, São João do Triunfo, e por extensão de toda a saúde também, onde está situada a nossa selfie. Muita paz, meus amigos, que Jesus nos abençoe e que nós consigamos retornar aí a São João com muita certeza 2021, nos anos vindouros, para levar o nosso abraço e a mensagem espírita ao vivo, direto, sem os recursos digitais, porque nós precisamos do contato físico, sim. Porque é muito bom a troca das energias. Que isso esteja acontecendo agora, que isso aconteça nos lares que estão nos acompanhando agora, onde Jesus nos visita a todos, e nós sentimos a presença dele em forma de saúde e de muita paz. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja.